Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é segunda-feira, dia 3 de dezembro, está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora, começando mais uma semana. E a você que já está ligadinho aí na gente, eu te agradeço muito. Também digo a você que é muito importante a sua presença, a sua participação aqui com a gente. Nosso programa é feito para você. Te faço também um convite para a gente ficar junto hoje até meio-dia. Hoje a gente comemora o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e discute sobre a primeira semana social da Secretaria de Desenvolvimento Social. Agora eu apresento para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Neuza, tudo bem? Bom dia, queridos, tudo bem? Joia. Bom dia, nossos convidados de hoje. Bom dia, Zé Lu. Bom dia, você que está em casa. Um prazer estar aqui toda segunda-feira. Já estava com saudade. Segunda-feira passada eu precisei enforcar, né? Então, o negócio fica difícil. Aí eu vim na quarta, que é para não deixar de vir, né? Mas é um prazer. Toda segunda-feira eu venho aqui conversar, principalmente porque a gente seleciona os assuntos de interesse da cidade, né, que você precisa saber em casa e às vezes não tem acesso a essa informação. Então, a gente procura, né, na pauta trazer coisa que interessa, né? Com certeza. Muito bom. Obrigado, viu? Bom dia, Zé. Tudo bom? Bom dia a todos da mesa, nossos telespectadores. E começando mais uma semana, não é? Encerramos ontem o nosso núcleo de terceira idade e agora essa semana é adolescentes. Aí férias. Aí o grupo de divulgação vai entrar de férias. Merecido, não, quer dizer, vamos fazer uma grande viagem que nós vamos a São Paulo ver o estádio de sítio do Albert Camus na direção do Gabriel Vilela. Então a gente vai fazer aquela excursão de mineiro visita São Paulo. Vai ser bom. Bom, agora eu apresento para vocês os convidados do nosso programa de hoje. Na verdade, convidadas, né? Todas mulheres. E eu começo apresentando a coordenadora geral de projetos da ADRA, Elissa Durães. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, muito obrigado, viu? A gente recebe também a coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Dom Orione, Maria do Carmo Almeida. Tudo bem, Maria? Tudo bem, bom dia a todos, bom dia à mesa também. Bom dia. A gente recebe a presidente do GAPA, Ariane Menezes, bom dia. Bom dia a todos. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E também a mãe e advogada, Alessandra Moraes Fernandes, bom dia. Bom dia a todos. Eu agradeço imensamente pelo convite. A gente que agradece, obrigado. Bom, a ONU definiu em 1992 o dia 3 de dezembro como Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. De acordo com a estimativa da própria ONU, 10% da população mundial possui alguma deficiência física ou intelectual que dificulta a realização de atividades cotidianas. A data de hoje tem o intuito de informar e conscientizar sobre a necessidade de inclusão nos diferentes aspectos da vida, social, político, econômico e cultural. Vou começar conversando com as meninas sobre qual é o principal dificultor ainda para essa inclusão que a gente busca tanto. Bom, hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Infelizmente, nós não podemos comemorar, né? Nós estamos aí diante de uma situação muito difícil que demonstra um retrocesso imenso na nossa cidade. Nós gostaríamos muito de ter nos reunido hoje para confraternizar, para comemorar os avanços, porque ao longo dos anos, muitos foram os avanços, inegavelmente. No entanto, ontem a gente teve uma decisão, um edital na internet que pegou a todos os familiares e a sociedade com surpresa, porque a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora resolveu, na contramão, né, de tudo que vem acontecendo, de todos os avanços já conquistados, não só no Brasil como no mundo, resolveu entender que, a partir de 2019, eles não contratarão mais professores para apoiar as crianças com necessidades especiais nas escolas. Eles entendem que uma pessoa de nível médio pode perfeitamente auxiliar as crianças com deficiência nas escolas. É realmente um retrocesso imenso que vai prejudicar com consequências irreversíveis. E qual a justificativa para essa decisão?
interessante porque eles já, né, no primeiro parágrafo, eles colocam que, em virtude da crise financeira, então, essa justificativa foi utilizada como argumento. Isso é provisório, é definitivo? Bom, a ideia me parece que é algo definitivo, né? Infelizmente, um retrocesso imenso. Agora, nós pais estamos nos mobilizando, inclusive, amanhã haverá uma sessão plenária na Câmara. Os vereadores, todos eles, assinaram uma convocação para a secretária de Educação para que ela dê explicações, porque isso foi imposto, né, uma decisão de cima para baixo, sem participação popular, sem consulta aos familiares, totalmente contrária à Lei Brasileira de Inclusão, porque a Lei Brasileira de Inclusão, ela diz, né, que compete ao poder público, compete à sociedade e aos familiares também, promover uma educação plena, aprimorar o sistema educacional. E, a meu ver, você retirar professores que estudaram durante 5 anos, fizeram uma faculdade de pedagogia, depois, inclusive, fizeram vários cursos de capacitação, muitos deles promovidos pela própria prefeitura. A prefeitura investiu muito dinheiro para capacitar esses profissionais. E hoje eles dizem que não precisa mais de capacitação, pode ser uma pessoa com nível médio. É realmente muito triste. Eu acho que está acontecendo isso em todos os setores, né? Sim. Nós tivemos lá no Museu Mariano Procópio o pedido de exoneração do diretor devido também a esse tipo de corte. O museu hoje não tem museólogo, não tem bibliotecônomo, não tem, está com esse problema. E a palavra é sempre a crise, sempre a Sim. crise, né? E essa crise, se não for resolvida, ela vai aumentar. Sim, porque o que acontece? Hoje, essas crianças, o investimento que é feito para que eles consigam adquirir habilidades, que eles possam desenvolver ao máximo os potenciais que eles têm, vai permitir que, no futuro, sejam jovens inseridos no mercado de trabalho. Agora, se eles não tiverem nenhuma chance, se eles não tiverem nenhum apoio durante a infância, serão futuros jovens que ficarão por conta do LOAS. Ou seja, um benefício de assistência social para o resto da vida. O que a gente quer é inserir os nossos filhos, conferir a eles capacitação suficiente para que eles possam inserir no mercado de trabalho. E qual é a resposta que a Câmara está dando a esse encontro de Os vocês? vereadores, vocês já procuraram sim, cada um? nós procuramos. Deixa a Ariane falar um pouquinho. Estava marcada a princípio para sexta-feira da semana passada uma reunião que seria na Secretaria de Educação. E nós estávamos organizando, né, para que as famílias também estivessem participando, e essa reunião foi subitamente realocada na quinta-feira, na parte da tarde, para a Escola de Governo, um local completamente inacessível, levando em consideração a distância, que não é um local central, que é beira de rua em todos os lados, né, que é um local que não suportaria uma quantidade de familiares, de pessoas. Eles fizeram isso no intuito de nos desmobilizar. E eles modificaram o local na véspera. Na véspera, na quinta-feira à tarde. Então, em protesto também, nós não participamos, não aceitamos participar dessa reunião, uma vez também que o conteúdo da reunião seria o mesmo que foi apresentado para os diretores no dia 22, e nós tivemos acesso, então não teria nada de novo. Foi dito pelo nosso secretário de governo e nosso líder de governo, né, gravado por nós, que não sairia nenhum edital até que tivesse uma conversa e todos os lados fossem ouvidos. E não foi isso que aconteceu, né? Fomos surpreendidos ontem à tarde com a liberação desse edital, que não foi nem publicado no atos do governo, que, no nosso entendimento, seria realmente para que a notícia não chegasse até nós e fôssemos todos pegos de surpresa, assim como aconteceu no marco regulatório, onde não deu tempo de ninguém fazer nada. E o que aconteceu? Várias instituições, como, por exemplo, o Quintal Mágico, que atendia 27 adultos com deficiência, fechou. E aí nós fomos hoje para a reunião, e para poder participar da reunião teríamos que assinar um termo onde já estava escrito no cabeçalho:
reunião de esclarecimento. Ou seja, não era. A decisão já estava tomada, né? De cima para baixo. Exatamente. Não era reunião de apresentação de proposta, não era reunião de discussão, era reunião de esclarecimento. Ou seja, a decisão tomada. Quantos professores serão retirados dessa ajuda? Considerando que hoje, assim, o nosso foco, na verdade, como mães, não é nem os professores. É claro que nós estamos todos juntos nessa causa. Mas nosso foco são as crianças, porque, na verdade, quando a gente fala de crianças com deficiência, a gente está falando de uma parcela extremamente vulnerável da sociedade, extremamente fraca, são pessoas que não conseguem se defender. Né? Hoje nós temos, na rede municipal, cerca de 700 crianças com deficiência matriculadas. Infelizmente, nem todas têm professores de apoio, professores bidocentes. Ou seja, ainda pode piorar, né? Pois é, a situação dos professores, eles estão totalmente atordoados, porque eles levaram anos estudando, se preparando para esse tipo de atendimento. Investindo, fazendo curso, fizeram inúmeros cursos. Dentro da própria Secretaria de Educação. São professores contratados ou concursados? Muitos são contratados, mas tem também professores efetivos atuando como bidocentes. A professora da minha filha, por exemplo, é uma professora bidocente efetiva. Poderia explicar para a gente como que funciona a bidocência na prática, mesmo na sala de aula, e como que ela é fundamental para ajudar essa criança com deficiência? Até o ano passado, era falado sobre bidocentes, professor bidocente, que seria o regente, né, na sala de aula, e esse bidocente acompanhava, né, o desenvolvimento do aluno com deficiência. Esse ano foi colocado como docência compartilhada, porque entendeu-se que um professor exclusivo para aquele aluno, na verdade, você não está incluindo, você está excluindo. Então, na docência compartilhada os dois são regentes, regente 1 e regente 2. Então, hora um está à frente da sala e o outro com o aluno com deficiência, e em outro momento eles invertem esse papel. E em conjunto eles fazem o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual do Aluno, faz a adaptação curricular de acordo com a necessidade, né, do aluno, utilizando também das coisas que ele tem de melhor para utilizar no desenvolvimento dele, fazendo a adaptação do material escolar, que é de suma importância. E agora, né, com esse comunicado que eles fizeram, o que está escrito, evidenciado, é que esse cuidador, né, esse apoiador do professor, ele não vai ter nenhuma responsabilidade com a parte pedagógica. E aí, como que o professor vai sair lá da frente para poder ajudar esse aluno, sendo que a outra pessoa, né, esse ajudante, não tem uma capacidade para lecionar? Né? E a Secretaria de Educação diz que vai dar um curso de 2 semanas. Como que você capacita uma pessoa, né, com 2 semanas de ensino médio, que inclusive lá no edital está entre parênteses, né, com ou sem ter concluído, né, o ensino médio. Então, ainda tem isso. Pode estar pessoas que podem estar cursando, né, com a idade a partir de 18 anos. E no processo seletivo, a prova exigirá apenas conhecimentos básicos de matemática, português e informática. E, além disso, serão 44 horas semanais, uma carga horária extremamente puxada. E a gente sabe que as pessoas com deficiência demandam muita atenção, muito cuidado. É preciso ter muita paciência, explicar repetidas vezes, porque falar de forma direta, enfim, é muito difícil. Tá. Bom, eu vou chamar o primeiro intervalo, daqui a pouco a gente continua com esse assunto, mas antes eu gostaria de fazer um convite para um pronunciamento ou também uma participação aqui na mesa de debates de algum representante da Secretaria de Educação. Já estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Eu gostaria de saber quais são os próximos passos, então, a partir de agora que esse edital foi lançado, né? Sim, amanhã, às 9 horas da manhã, vai ter uma plenária no CMDPD, que é no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, fica ali na Alfa de Parte Baixa, no prédio da Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, todos estão convidados a participar e, principalmente, às 17 horas na Câmara Municipal, onde a gente vai estar reunido lá com
os representantes, esperamos que a Secretaria de Educação compareça, né, uma vez que todos os vereadores assinaram um documento intimando, né, fazendo essa convocação para audiência pública. Então, assim, convidamos todos, professores, familiares, pessoas com deficiência, amigos. Este é o momento que precisamos nos unir, né, contra esse retrocesso na educação, na inclusão. Gostaria muito de ressaltar que a palavra inclusão, ela só deve ser citada quando tem aprendizagem. Então, inclusão escolar sem aprendizagem não é inclusão, é inserção, é aceitação ali dentro do ambiente, mas a inclusão, de fato, não acontece. Como é que fica essa situação do professor que está também, nessas alturas, sendo remanejado, né? Tem algum movimento não, deles? O professor está sendo totalmente desvalorizado, né? Mas não, o professor que é contratado, ele é dispensado. Exatamente. Né? Exatamente. O outro, ele está sendo remanejado. Não, né? o outro, os efetivos, eles vão atuar, mas não como auxiliares, né? E como eles são professores, eles serão, digamos assim, professores regentes, né? Eles assumirão vão coordenar uma turma. o pessoal Não. Na prática, eu fico pensando o que vai acontecer. Né? Hoje, todas as turmas onde há um aluno com deficiência, existem 2 professores. Um professor, que é responsável pela turma toda, e o outro professor regente, que também é responsável pela turma toda, mas ele fica, no momento que um está explicando para a turma toda, o outro fica ao lado da pessoa com deficiência, explicando novamente, né, repetidas vezes, com mais calma, com mais paciência, com adaptações individualizadas para aquele aluno. E aí, o que vai acontecer? Esse professor que fica com a pessoa com a deficiência será retirado e colocará uma pessoa de nível médio. O professor da turma, ele vai ter que olhar lá os 24 alunos dele, mais a criança com deficiência, ainda vai ter que tomar conta de quem toma conta da pessoa com deficiência. Porque aí essa pessoa vai ser um acompanhante. Uma pessoa que você prepara, porque com 2 semanas... Exatamente, um cuidador. Quem precisa de cuidador é o hospital. Nas escolas, a gente precisa de professor. E dados de 2016 da Secretaria de Educação, os dados são que tinha cerca de 5.000 professores, no geral. Desses 5.000, 2.000 e pouquinho, quase 3.000 eram professores de apoio, professores bidocentes. Então, a gente para aí para pensar. Se são 5.000, não vai ter mais professor de apoio, que são quase 3.000, então a gente vai ter quase 3.000 professores desempregados, porque vai realocar onde? Não tem onde realocar, vai ser substituído por uma mão de obra mais barata e ineficaz. E despreparada. E aonde nasce essa ideia? Nós também gostaríamos de saber. Com certeza. Institucionalmente, simplesmente apareceu um decreto, uma portaria, acabou. Da Secretaria de Educação, né? E da Secretaria de Recursos Humanos, talvez também da Secretaria de Diversidade, né? Só pode ter sido. Porque, infelizmente, a lei ainda deixa algumas brechas, né? Mas também fica muito claro que as pessoas com deficiência, tem a lei dos autistas, da Berenice Piana, que deixa muito claro que o autista tem direito a um professor, né, a um especialista, uma pessoa qualificada para estar ali com ele. Mas a lei não especifica qual tipo de qualificação, especialização essa pessoa tem que ter. E daí eles tentam pegar pequenas brechas. Aí eles resolveram colocar uma pessoa sem qualquer qualificação. Lembrando que a gente está lutando pelos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, sim, mas de todas as pessoas com deficiência. Tá? Eu acho que a gente, cerebral, dentre outras. A gente conseguiu transmitir a nossa queixa, a indignação, e eu acho que a gente poderia tentar mudar um pouco de assunto para a gente abordar melhor o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A gente sabe que é uma vida de dificuldades, tanto para a pessoa e tanto para a família. E eu queria que vocês falassem desses avanços que você já citou no início, que são inúmeros. Como que você vê a questão da acessibilidade da cidade, se ela tem modificado? Como que tem sido isso? Bom, ainda está muito precária, né? Aí, com certeza, nós já temos muitos avanços. Hoje em dia, por exemplo, quando você vai construir algo ligado ao comércio ou para atender o público em geral,
exige-se realmente a construção de rampas, elevadores com acessibilidade. No entanto, os prédios, mesmo os prédios públicos, né, eles ainda não têm a adaptação necessária. Ainda há muita dificuldade para as pessoas com dificuldade de locomoção. O número de vagas também para pessoas com deficiência, infelizmente, ainda não atende às nossas necessidades, né? Mas vem caminhando, está melhorando. Um ponto positivo que eu acho é na área da saúde, por exemplo. Hoje, em Juiz de Fora, nós temos aí o Ambulatório Down, que eu só tenho elogios. O Ambulatório Down foi fundado aí há quase 18 anos e as pessoas têm acesso a um atendimento de extrema qualidade. Eu falo isso de cadeira, por experiência própria, porque a minha filha ela frequenta o Ambulatório Down. Quantos anos tem sua filha? Minha filha tem 5 anos. 5 anos e 9 meses. E desde que ela nasceu, ela foi muito bem acolhida, muito bem recebida, né? E teve acesso a um pediatra que tem conhecimento, que tem formação, que entende das dificuldades, porque até mesmo a conformação anatômica da pessoa com síndrome de Down a dificuldade é diferente. Ela é Down. A minha filha tem síndrome de Down, mas tem também algumas características do TEA. Né? Então, o assim, que é, então, por gentileza, explica. O transtorno do espectro autista, algumas características que algumas pessoas com síndrome de Down também têm, né? É um atraso na fala, pouco contato visual, muita dificuldade de interação social, hiperfoco em algumas coisas, interesses restritos. Ela pega um brinquedo, por exemplo, um carrinho, ao invés de brincar com o carrinho de empurrar, ela fica girando a rodinha. Ela não brinca como as outras crianças. Então, até isso é preciso ensinar a ela. A gente precisa ensiná-la a brincar. Sim, mas às vezes essa é uma forma que ela inventa para brincar. Também é não, porque ela não dá nenhuma função a isso. Ela fica, se deixar, ela fica durante 2 horas rodando a rodinha. É uma estereotipia, como Entende? é chamado no meio acadêmico. Sem nenhuma função, não é uma brincadeira. Eu acho que sempre é uma que a gente fuga. Sim, recebe um familiar aqui de uma criança com deficiência, a gente percebe que o pai ele acaba se tornando um especialista Exatamente. em vários aspectos. Né? Como que é isso para vocês também? Às vezes, ser pioneiro em alguma questão e buscar conhecimento sozinho para conseguir passar isso para as pessoas, de tentar desbravar esse desconhecido para cuidar da criança, né? Eu, por exemplo, sempre falo na escola do meu filho, não é que eu queira ensinar o professor, mas tem 7 anos que eu estudo, que eu me dedico, que eu faço cursos em todas as áreas, então a gente é um pouco de psicólogo, um pouco de psiquiatra, né, de terapeuta ocupacional, porque a gente não tem acesso a todas as terapias, muitas vezes, que os filhos precisam, principalmente quem depende do SUS. Então, nós precisamos nos aprimorar para poder auxiliar os nossos filhos naquilo que a gente não tem condições, né, de dar ou através do público ou do particular. E só dando continuidade um pouquinho o que a Alessandra falou. Isso que eu ia dizer, o Ambulatório Down, ele hoje, né, tem 18 anos, ele conta com fonoaudiólogo, conta com fisioterapeuta, conta com pediatra, todos de primeira linha. No entanto, as outras deficiências não têm a mesma sorte na cidade. O ambulatório autista foi criado, mas ainda está muito no início, ainda não tem um neuro, né? Assim, a gente estão tentando implementar, lutando, mas infelizmente ainda não está funcionando na prática, não é mesmo, Mariane? Exatamente. Então, hoje no ambulatório autista, que é o doutor Antônio Aguiar também, que é o pediatra excelente, como a Alessandra colocou, uma pessoa que entende do assunto, né, que nos auxilia muito, que tem também o fisioterapeuta e o fono. E agora nós temos também no HU, mas também está muito no início o ambulatório lá. Então, a gente está caminhando, né? Outras conquistas que nós tivemos em partes, né, aqui em Juiz de Fora, foram algumas leis que foram estabelecidas esse ano, porém, ainda não teve a efetivação delas, como, por exemplo, a obrigatoriedade da inserção do símbolo do autismo nas
nas placas de prioridade dos estabelecimentos, porque o autismo, diferente da síndrome de Down, quando você olha, você vê uma criança normal, né, comum, típica, você não vê nenhuma característica física. Então, isso traz uma série de problemas para os familiares, de ter que ficar explicando, que acha que a pessoa é pirracenta, acha que está passando na frente, alguma coisa assim. A lei já está aí há meses, mas até hoje não foi cobrado isso. E aí fica no empurra-purra também. Falta fiscalização para implementação. Exatamente. A lei está em vigor, mas na prática, né, digamos assim, no dito popular, ainda não pegou. Exatamente. Também temos a lei de desobrigatoriedade da biometria facial dos autistas no ônibus. Temos várias famílias que sempre têm a carteirinha bloqueado porque dá como se não fosse ela estivesse usando, porque o autista não consegue focar, olhar, né? Ele tem não olha essa pra dificuldade. câmera, tem dificuldade de contato visual. Assim também como a carteirinha de identificação do autista, que seria justamente para tirar a gente de várias situações desagradáveis por conta de não ser uma deficiência física, que também já está em vigor, mas até hoje não falou-se qual órgão que vai fazer, como que vai ser feito, né? E a gente fica aí à mercê. Então, assim, a gente está caminhando, mas ainda precisa de muita coisa, assim, para regularizar, né? Para fiscalizar. E a quem deve ser cobrado para que essa lei se torne real? Porque ela agora ela é virtual, né? Sim, os vereadores, né? Foram lá e fizeram a lei. E aí a gente cobra os vereadores, que falam que é com a prefeitura, e fica no empurra-empurra. Mas que setor da resolve. prefeitura que tem que fiscalizar isso? O setor de fiscalização, acredito eu, né? Eu não sei se a legislação criou essa atribuição a quem compete fiscalizar. Essa é uma grande dificuldade, uma grande barreira, né? Vocês têm na Câmara, como vocês estavam falando, um pediatra, né? Inclusive, Sim, com especialidade dessa área que eu sensível à conheço, causa, sei que inclusive. é uma pessoa sensível. Séria. Ele não ajuda vocês nessa briga Muito. da implementação dessas leis para que Sim, inclusive ele é autor de várias delas. No entanto, não compete ao legislativo não compete, né, fiscalizar. A competência do legislativo é legislar. Mas então, a parte deles foi feita. Mas não é o bastante. E não é só por aí que para o trabalho deles, não. Eles têm o trabalho de fiscalizar o serviço do Executivo também. Sim, e o Executivo não está cumprindo a lei que eles fizeram. Então, cabe a eles essa fiscalização. O que eu posso dizer é que eles tentam. No entanto, muito trabalho a ser feito. São muitas áreas que devem ser fiscalizadas. E acaba sendo humanamente impossível. Mas que eles estão ao nosso lado, eu posso dizer hoje que, sem citar nomes, que eu acredito que, do fundo do meu coração, que todos os vereadores estão sensíveis à causa. Porque eles recebem muitos familiares e eu espero que realmente essas famílias tenham conseguido tocar no coração deles, porque são muitas as nossas dificuldades, são tremendas. Bom, a gente estava falando sobre conquistas, né? E uma dessas conquistas é justamente o GAPA, Exatamente. Que auxilia tantas famílias. Queria que você falasse um pouquinho dele para a gente. Sim, o GAPA existe já há 3 anos e agora no início de 2009 nós vamos nos legalizar finalmente. E são 3 anos de muito trabalho e esse ano de 2018 foi muito bom. A gente realmente está conseguindo fazer o nosso papel de conscientizar a sociedade. Cada ano a gente tem mais abrangência nos nossos eventos. Hoje o ano que vem, né, 2019, nós teremos uma grande conquista, não somente da regularização como instituição, mas pela primeira vez vamos ter profissionais renomados em Juiz de Fora. Então, acessem lá a página do GAPA no Facebook para poder ver. A gente vai ter aqui Fátima de Cuvante, a família Brito, Cláudia Moraes, que são referências de autismo no Brasil e fora do Brasil. Então, é uma grande conquista a gente conseguir trazer mais informação, pessoas qualificadas para Juiz de Fora, contando também, porque todo mundo que está, né, envolvido, a grande maioria desses especialistas são pessoas que entraram na causa, que se desenvolveram justamente por ter alguém autista na família. Todos e acabaram eles se tornando ativistas. Exatamente. Então, a gente tem o Nicolas Brito, que é um jovem autista,
que dá palestras hoje em dia. Nós temos a Fátima, que tem o seu filho hoje com 22 anos, que saiu do grau severo para ir para o leve e hoje frequenta uma faculdade. Então, para reforçar ainda mais a importância, né, de ter um bom acompanhamento na saúde, na educação, para dar oportunidade para os nossos filhos se desenvolverem, né, terem autonomia, porque a gente pensa muito no futuro. O maior medo, eu acho que qualquer mãe, né, no nosso caso, isso é muito mais agravado. O que vai acontecer com meu filho se eu morrer? A gente fica com medo de ficar doente, porque não vai ter quem cuide dos nossos filhos para a gente, né? Então, a nossa luta pelos direitos, né, para que, de fato, eles tenham uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, sejam inseridos na sociedade, é principalmente pensando no futuro deles. Perfeito. E a gente, então, torce pela saúde de vocês e para que essas conquistas aconteçam, porque são conquistas para a sociedade como um todo. Verdade. Muito obrigado, viu? A gente agora vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com a mesa de debates. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.